Todo mundo achava que eu era o marido perfeito, carreira sólida, esposa bonita, respeitado na comunidade. Mas a perfeição é muitas vezes apenas uma mentira bem mantida. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos, e durante 20 anos construí uma vida que parecia impecável aos olhos de todos. Acordava às 5:30 da manhã, tomava café com minha esposa Ana, revisava relatórios da fazenda cooperativa onde trabalhava como administrador, e seguia para o escritório antes do sol nascer completamente. Nossa cidade, São João do Vale, é daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde seus passos são observados, suas escolhas comentadas no mercado, e sua reputação vale mais do que dinheiro no banco. Ana e eu nos casamos jovens. Ela tinha 19, eu 22. Foi um casamento celebrado como união perfeita. Ela, filha do dono da farmácia mais tradicional da região. Eu, filho de fazendeiros respeitados, com diploma de agronomia e um futuro promissor. Nosso casamento foi celebrado na igreja matriz, com 300 convidados e uma festa que a cidade comentou por meses. Nos primeiros anos, tudo parecia funcionar. Compramos uma casa no centro com varanda ampla e jardim que Ana cuidava com dedicação quase religiosa. Ela organizava chás da tarde com as amigas. Eu participava da associação comercial, jantávamos aos domingos na casa dos meus pais. Era uma coreografia social executada com precisão. Uma peça de teatro onde cada um conhecia suas falas. Mas havia algo que ninguém via. Algo que eu mesmo custava a nomear. Nos últimos 5 anos, comecei a sentir um vazio que crescia silenciosamente, como erva daninha sob o concreto. Deitava ao lado de Ana todas as noites e sentia como se houvesse um vidro invisível entre nós. Ela falava sobre a reforma da cozinha, sobre as fofocas da igreja, sobre os planos para as férias. E eu ouvia, respondia no piloto automático, enquanto uma parte de mim gritava por algo que eu não conseguia identificar. Comecei a ficar mais tempo no escritório. Não porque tivesse trabalho extra, mas porque em casa o silêncio era ensurdecedor. O silêncio das perguntas que eu não fazia, das conversas que não tínhamos, da intimidade que virou rotina mecânica. Sexo acontecia talvez uma vez por mês, sempre no sábado à noite, sempre da mesma forma, sempre com as luzes apagadas. Como um dever cumprido, não como desejo. Ana nunca reclamou. Ela era a esposa modelo, organizada, discreta, sempre bem apresentada. Mas eu sabia que ela também sentia. Via nos olhos dela, quando me olhava por cima da xícara de café, uma pergunta não formulada. Onde você está quando está aqui? Eu estava preso. Preso numa vida que construí tijolo por tijolo, numa narrativa que a cidade inteira validava. Ricardo, o marido exemplar. Ricardo, o profissional competente. Ricardo, que nunca deu motivo para línguas maldosas. A perfeição tem um preço. E eu estava pagando com pedaços da minha alma. Foi em dezembro do ano passado que as coisas começaram a mudar. Estávamos no auge do inverno, aquele frio seco do interior que congela de madrugada e some ao meio-dia. As pessoas andavam pelas ruas com casacos grossos, comentando sobre o Natal que se aproximava, sobre as festas de fim de ano. E eu sentia como se estivesse assistindo a vida acontecer através de uma janela embaçada. Foi quando comecei a fazer as viagens. No começo, eram viagens legítimas. Reuniões em Uberlândia sobre novas técnicas de irrigação, conferências em Goiânia sobre gestão rural, visitas a fazendas modelo em Uberaba. Ana nunca questionava. Confiava cegamente, como sempre confiou. E eu usava essas viagens como válvula de escape, momentos onde podia simplesmente não ser Ricardo de São João do Vale. Mas então, surgiu o apartamento. Ninguém sabia. Nem Ana, nem meus pais, nem os parceiros de trabalho. Era um estúdio pequeno em Uberlândia, num prédio discreto a 3 quadras da rodoviária. Aluguei usando uma conta bancária que abri especificamente para isso. Pagava em dinheiro, nunca deixava rastros. O apartamento era simples, uma cama de casal, uma mesa pequena, uma poltrona gasta que veio com o mobiliário. Nas paredes brancas, nenhuma foto, nenhuma memória. Era um espaço em branco, uma página onde eu podia escrever qualquer coisa. Ou onde eu podia, finalmente, não escrever nada. Passava fins de semana inteiros lá. Dizia para Ana que eram compromissos de trabalho, cursos de atualização, visitas a fornecedores. Ela acreditava porque nossa vida inteira era construída sobre confiança mútua.
ou sobre a ilusão dela. No apartamento, eu simplesmente existia. Lia livros que nunca leria em casa. Assistia filmes que Ana consideraria inadequados. Caminhava pelas ruas como anônimo. Pela primeira vez em 20 anos, ninguém me conhecia. Ninguém esperava nada de mim. Eu podia ser qualquer um. Ou ninguém. Mas havia mais do que isso. Algo que eu ainda não tinha coragem de admitir completamente, nem para mim mesmo. Comecei a perceber coisas. A forma como meu olhar se demorava quando certos homens passavam. A tensão estranha que sentia em vestiários, em academias, em lugares onde a masculinidade crua estava exposta. Durante anos, empurrei esses pensamentos para o fundo da mente, rotulando-os como admiração, como inveja de físico, como qualquer coisa menos o que realmente eram. O apartamento se tornou o lugar onde eu podia pelo menos reconhecer esses pensamentos. Não fazer nada com eles ainda. Apenas reconhecer que existiam. Como se estivesse lentamente abrindo uma porta que mantive trancada a vida inteira. Ana não desconfiava. Ou fingia não desconfiar. Nossa vida seguia seu curso previsível. Jantares na casa dos sogros às quintas, missa aos domingos, caminhadas pelo parque municipal. Ela falava sobre ter filhos novamente, assunto que eu desviava com habilidade cirúrgica. Como eu poderia trazer uma criança para essa farsa? Mas as pessoas começaram a notar pequenas coisas. Meu sócio comentou que eu parecia diferente, mais leve, quando voltava das viagens. A cunhada de Ana perguntou se estava tudo bem no casamento, porque vocês parecem distantes nas festas. Eu negava tudo com sorrisos ensaiados e justificativas sobre estresse no trabalho. A verdade é que eu estava me afastando. Não apenas de Ana, mas da vida inteira que construí. Como um ator que cansa do papel, que começa a esquecer as falas, que deixa a máscara escorregar. Dezembro trouxe as festas de fim de ano. Natal na casa dos meus pais. Ceia tradicional com a família estendida. 30 pessoas ao redor da mesa, conversas sobre colheita, sobre política local, sobre quem casou e quem se separou. Ana sentada ao meu lado, sorrindo para as tias, servindo sobremesa, desempenhando seu papel com perfeição. E eu ali, presente no corpo, ausente na alma. Foi na primeira semana de janeiro que tudo começou a desmoronar. Voltei de uma viagem de trabalho, numa terça-feira, à tarde. Ana estava arrumando o armário do quarto, organizando roupas de inverno. Quando entrei, ela tinha meu casaco cinza nas mãos. Aquele que eu usava nas viagens para Uberlândia. E nas mãos dela, caída do bolso interno, estava a chave. Uma chave simples, dourada, com uma etiqueta onde estava escrito apenas um número, 304. O silêncio que se instalou no quarto foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio confortável da rotina, nem o silêncio vazio da distância emocional. Era o silêncio da verdade batendo à porta, exigindo ser reconhecida. Ana olhou para a chave. Olhou para mim. Seus olhos, sempre tão serenos, mostravam algo novo. Uma mistura de confusão, medo e uma pergunta que ela não queria fazer. "O que é isso, Ricardo?" Sua voz tremeu. Não de raiva ainda, mas de algo pior. Da certeza se desintegrando, da confiança rachando como porcelana fina. Eu podia ter mentido. Podia ter improvisado uma história sobre depósito de equipamentos, sobre espaço alugado para guardar documentos da empresa. Minha mente, treinada em décadas de manutenção da fachada, já formulava justificativas plausíveis. Mas algo em mim não quis mentir. "É de um apartamento", eu disse. Minha voz soou estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. "Em Uberlândia." O rosto de Ana perdeu a cor. Ela sentou na cama devagar, ainda segurando a chave como se fosse uma evidência de crime. E talvez fosse. "Um apartamento." Ela repetiu as palavras como se testasse uma língua estrangeira. "Você tem um apartamento que eu não conheço." Não era uma pergunta. Era a constatação de que nossa vida, tão cuidadosamente construída, tinha um porão secreto. E ela acabava de descobrir a porta. "Há quanto tempo?" 6 meses. Ela fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas que ela não deixou cair. "Tem alguém lá? Você está tendo um caso?" A pergunta que toda esposa faria. A explicação mais óbvia para um marido com apartamento secreto. E eu poderia ter dito sim, poderia ter transformado isso numa traição convencional. Algo que a cidade entenderia.
que os casais superam, que têm protocolos estabelecidos de confronto e reconciliação. Mas eu disse a verdade. Não. Não tem ninguém. Então por quê? Agora a voz dela subia, a contenção se rompendo. Por que você precisa de um lugar secreto longe de mim? Longe da nossa casa? Longe da nossa vida? Como eu explicaria? Como colocar em palavras o sufocamento silencioso, a sensação de estar vivendo a vida errada, a necessidade de um espaço onde eu pudesse pelo menos questionar quem eu era? Eu preciso de um lugar onde posso pensar, eu disse. E soou patético até para mim. Pensar sobre o quê? Ela estava de pé agora, a chave apertada no punho. Sobre nós? Sobre o casamento? Sobre deixar tudo isso? Sobre mim, Ana. Sobre quem eu realmente sou. Ela me olhou como se estivesse vendo um estranho. E talvez estivesse. Talvez eu sempre tenha sido um estranho, escondido sob camadas de comportamento adequado e expectativas atendidas. Eu não te conheço, ela sussurrou. 20 anos de casamento e eu não te conheço. Não havia raiva na voz dela. Apenas uma tristeza profunda. O luto pela certeza perdida. Ela deixou a chave sobre a cômoda e saiu do quarto. Ouvi seus passos descendo a escada, a porta da cozinha se fechando. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo novo. A impossibilidade de voltar atrás. Peguei a chave. O metal estava quente do calor da mão de Ana. O número 304 brilhava sob a luz da tarde. Ela não tinha ideia de que aquela chave abriria muito mais do que apenas uma porta. Porque o apartamento guardava segredos que nem eu estava pronto para enfrentar. Segredos sobre desejos reprimidos, sobre uma identidade que lutava para emergir, sobre um homem que estava cansado de fingir. E agora, com a chave exposta e a farsa começando a desmoronar, tudo o que eu havia trancado estava prestes a vir à tona. A questão não era mais se Ana descobriria a verdade completa. A questão era se eu tinha coragem de finalmente admiti-la para mim mesmo. E se nossa vida perfeita sobreviveria ao que estava guardado atrás da porta do apartamento 304. Olha, eu sei que vocês devem estar pensando que eu sou maluca. E talvez vocês tenham razão. Mas quando eu encontrei aquela chave escondida dentro do livro, quando eu vi aquele endereço rabiscado no papel amassado, alguma coisa dentro de mim mudou. Não era só curiosidade. Era uma necessidade quase física de entender o que estava acontecendo com o homem com quem eu dividia a vida há 20 anos. Então eu fui. Peguei o carro naquela mesma tarde, enquanto o Roberto ainda estava no trabalho, e dirigi até o endereço. Um prédio antigo no centro da cidade. Nada chamativo. Dessas construções dos anos 70 que passam despercebidas em qualquer esquina. Estacionei do outro lado da rua e fiquei ali, olhando para aquelas janelas todas iguais, me perguntando qual delas guardava os segredos do meu marido. A chave tremeu na minha mão quando eu entrei no prédio. Apartamento 304, terceiro andar. Não tinha elevador, então subi pelas escadas, cada degrau parecendo amplificar as batidas do meu coração. Eu não sabia o que ia encontrar ali. Parte de mim esperava uma amante, talvez. Roupas femininas espalhadas, perfume no ar, evidências óbvias de uma traição tradicional. Mas algo me dizia que era mais complicado que isso. Quando eu abri a porta, o primeiro cheiro que me atingiu foi de café fresco. Alguém tinha estado ali recentemente. O apartamento era pequeno, um estúdio simples, mas arrumado com um cuidado que me surpreendeu. E foi aí que eu comecei a perceber os detalhes. A decoração era completamente diferente da nossa casa. Enquanto em casa tudo era neutro, bege, seguro, aquele espaço tinha personalidade. Posters de bandas de rock nas paredes, bandas que eu nunca tinha ouvido o Roberto mencionar. Uma estante cheia de livros que não eram sobre negócios ou finanças, mas romances, poesia, filosofia. Tinha um violão encostado no canto, levemente empoeirado, mas claramente usado. Eu me aproximei da mesinha de centro e vi fotografias. Não em porta-retratos formais, mas espalhadas, como se alguém as tivesse deixado ali depois de folhear memórias. Roberto em lugares que eu não reconhecia. Roberto rindo de uma forma que eu raramente via em casa. E em algumas fotos, Roberto com outra pessoa. Um homem mais jovem, magro, com aquele tipo de sorriso que ilumina o rosto inteiro. Meu estômago se revirou. Não era ciúme, não ainda. Era confusão. Era desorientação.
Era como olhar para um estranho que por acaso tinha o rosto do meu marido. Continuei explorando, porque naquele momento eu precisava entender. A cozinha minúscula tinha 2 conjuntos de tudo. 2 canecas secando no escorredor. 2 pratos. Era a confirmação silenciosa de que aquele espaço não era apenas um refúgio solitário, era compartilhado. Quando entrei no banheiro, foi lá que tudo ficou inegável. 2 escovas de dente no porta-escovas. Uma azul, que eu reconheci como a marca que o Roberto usava. E uma verde, menor, claramente de outra pessoa. Produtos de higiene masculinos, mas de marcas diferentes das que ele usava em casa. Um desodorante que eu nunca tinha visto. Um sabonete com cheiro de menta que não era o dele. Eu me sentei na beirada da cama, porque minhas pernas simplesmente não me seguravam mais. A cama estava feita com cuidado. Os lençóis eram de um tom de azul escuro que o Roberto sempre disse que não gostava. Mas ali estava, naquele quarto secreto, dormindo em lençóis azuis com alguém que não era eu. Foi quando eu abri o armário que senti o impacto real. Roupas do Roberto, sim. Aquelas camisas casuais que ele nunca usava em casa. Mas também roupas de outro homem. Jeans de um tamanho menor. Camisetas com estampas de bandas indie. Um casaco de couro que tinha aquele cheiro de alguém jovem, daqueles perfumes amadeirados que os rapazes na casa dos 20 e poucos usam. Eu peguei uma das camisetas, não sei porquê. Talvez para ter alguma prova tangível de que aquilo era real. E foi aí que encontrei, no bolso de um dos jeans pendurados, um ingresso de cinema. 2 ingressos, na verdade, grampeados juntos, do mês passado. O filme que eu tinha sugerido assistirmos juntos, e o Roberto tinha dito que não tinha interesse. Vocês conseguem entender o que isso significa? Aquela pequena rejeição doméstica, que na hora eu tinha deixado passar, agora ganhava um peso completamente diferente. Ele não tinha visto o filme comigo porque já tinha visto com outra pessoa. Com ele. Com o dono daquela escova de dente verde. Eu estava tentando processar tudo isso, sentada naquela cama que cheirava a uma vida que eu não conhecia, quando ouvi o som. Um telefone vibrando. Não era o meu. Eu olhei ao redor e vi na mesinha de cabeceira um celular que eu não reconhecia. Básico, barato, daqueles que a gente compra em qualquer loja de conveniência. Um telefone descartável. Um telefone secreto. A tela estava acesa com uma notificação de mensagem. E o nome que apareceu ali, aquele nome que eu ia ficar obcecada pelos próximos dias, era Marcos. Hoje eu saio mais cedo. Te encontro aí às 19 horas. Meu coração disparou. Eram 4 da tarde. Eu tinha menos de 3 horas antes de alguém chegar ali. Antes dele chegar ali. Marcos. Quem era Marcos? O homem das fotografias? O dono da escova de dente verde? O dono do casaco de couro? Eu peguei o telefone, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Não tinha senha. Ele tinha deixado um telefone secreto sem senha. Parte de mim queria rir da ironia. Tanta elaboração para manter aquele mundo escondido, mas um descuido tão básico. Abri as mensagens, e ali estava, a história inteira em pequenos fragmentos de texto. Meses de conversas. Estou com saudade. Quando a gente se vê, aquele restaurante que você gostou tem vaga hoje. Eu te amo também. Eu te amo também. Aquelas 4 palavras me atingiram como um soco. O Roberto tinha dito, eu te amo para alguém chamado Marcos. Quantas vezes? As mensagens subiam por meses, talvez mais de um ano. Enquanto eu estava em casa, planejando jantares, organizando nossa vida, acreditando que conhecia o homem com quem eu dormia todas as noites, ele estava construindo uma vida inteira paralela. Mas a parte mais estranha, a parte que eu ainda não consigo explicar completamente, é que enquanto eu lia aquelas mensagens, enquanto eu via as provas irrefutáveis de que meu marido estava vivendo uma mentira, eu não sentia raiva. Não ainda. O que eu sentia era algo mais profundo e mais confuso. Porque as mensagens não eram apenas românticas, elas eram vulneráveis. O Roberto que escrevia aquelas mensagens era um homem que eu não conhecia. Um homem que falava sobre medo, sobre não saber quem ele era, sobre passar a vida inteira fingindo. Um homem que dizia coisas como, com você eu consigo ser eu mesmo, e eu não sei como viver dividido assim, mas eu não sei viver sem você também. Havia dor naquelas palavras. Havia um sofrimento que eu nunca tinha percebido nos 20 anos que estivemos juntos. E isso me fez questionar tudo.
Eu realmente conhecia o homem com quem eu casei? Ou eu tinha me casado com uma performance, com uma versão dele que ele achava que o mundo esperava ver? Eu estava tão absorta lendo as mensagens que quase não ouvi quando o telefone começou a tocar. A tela acendeu novamente, e lá estava. Marcos ligando. Meu dedo pairou sobre o botão de atender. Por um momento insano, eu considerei. Considerei atender e falar com esse Marcos, perguntar quem ele era, o que ele tinha que eu não tinha, por que o Roberto escolheu construir esse mundo secreto com ele. Mas eu não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. E então, numa decisão que eu não tinha planejado, que surgiu do impulso puro de querer entender, eu fiz algo que nunca tinha imaginado fazer. Eu decidi ficar. Não ali no apartamento, isso seria confronto demais. Mas eu ia voltar. Ia descobrir quem era Marcos. Ia vê-los juntos. Entender essa dinâmica, essa vida paralela. Porque depois de ver tudo aquilo, depois de ler aquelas mensagens cheias de uma vulnerabilidade que o Roberto nunca tinha mostrado para mim, eu precisava de respostas. Coloquei o telefone exatamente onde estava. Arrumei a camiseta que tinha mexido. Verifiquei se não tinha deixado rastros da minha presença. E saí daquele apartamento com mais perguntas do que quando entrei. No carro, enquanto dirigia de volta para casa, minha mente não parava. Quem era o Roberto de verdade? O homem sério e fechado que chegava em casa todo dia às 6 da tarde? Ou o homem das fotografias sorridentes e das mensagens vulneráveis? E Marcos? Como eles se conheceram? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Eu tinha 3 horas para decidir se ia voltar lá, se ia me esconder em algum lugar e observar quando Marcos chegasse às 7. 3 horas para me tornar o tipo de pessoa que espia o próprio marido. 3 horas para decidir se eu realmente queria saber a verdade completa. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre descobrir que sua vida é uma mentira. Uma parte de você ainda quer acreditar que não é. Uma parte de você procura desesperadamente por uma explicação alternativa. Qualquer coisa que faça sentido e que não destrua tudo que você construiu. Mas eu tinha visto demais. Eu sabia demais. E agora, a pergunta não era se eu ia descobrir a verdade. A pergunta era se eu estava pronta para o que essa verdade ia significar para tudo que eu achava que conhecia sobre minha vida. Às 6:30 da tarde, eu estava de volta. Não dentro do prédio, mas estacionada numa posição onde eu conseguia ver a entrada. Tinha comprado um café numa lanchonete próxima, como se isso fosse tornar a situação menos surreal. Eu, uma mulher de 42 anos, casada há 2 décadas, sentada num carro fazendo vigília do apartamento secreto do próprio marido. E então, eu esperei. Esperei para ver quem era Marcos. Esperei para ver a verdade com meus próprios olhos. Porque depois de tudo que eu tinha visto naquela tarde, eu sabia que não havia mais volta. A caixa de Pandora estava aberta, e eu não ia conseguir fechar de novo. O relógio marcava 6:50 quando eu o vi. Um homem jovem, não mais que 25 anos, caminhando em direção ao prédio com aquele passo de quem está indo para casa. Cabelo escuro, jeans desbotado, o casaco de couro que eu tinha visto no armário. Ele parou na frente do prédio, olhou para cima, para a janela do 3º andar, e sorriu. E foi naquele sorriso que eu entendi. Aquele não era o sorriso de um caso de uma noite, de uma aventura passageira. Era o sorriso de alguém que estava apaixonado. Era o sorriso de alguém que estava indo para casa. Enquanto eu observava de longe, havia uma outra história acontecendo naquele carro estacionado. A história dele. E então ficamos ali, esperando, observando. A cabeça da minha esposa estava encostada no vidro frio do carro, os olhos fixos naquela porta de entrada. Eu podia sentir cada segundo passando como uma eternidade. O silêncio entre nós era denso, pesado, cheio de todas as palavras que ainda não havíamos dito. Ela não sabia que eu já sabia o que ela estava prestes a descobrir. E essa ironia me dilacerava por dentro. 20 minutos se passaram. Meia hora. Ela nem piscava. Cada pessoa que entrava ou saía do prédio fazia seu corpo se tensionar. E depois relaxar com decepção. Até que finalmente, ele apareceu. Marcos. Meu estômago se revirou. Mesmo sabendo que esse momento chegaria, vê-lo ali, do lado de fora daquele carro, caminhando em direção ao prédio onde morávamos juntos. Foi como levar um soco.
Ele era exatamente o que você não esperaria. 1,85 m de altura, ombros largos, barba por fazer, uma camisa de flanela xadrez aberta sobre uma camiseta branca. Botas de trabalho cobertas de poeira. Ele vinha direto do canteiro de obras onde trabalhava como engenheiro civil. Nada nele gritava o estereótipo que as pessoas esperavam quando ouviam a palavra amante. Ele era masculino, rude até, do tipo que você encontraria consertando um motor de caminhão ou bebendo cerveja num bar de estrada. E era exatamente essa contradição que tinha me destruído. Minha esposa ofegou ao lado. É ele, ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim. Tem que ser ele. Eu não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Marcos parou na frente do prédio, pegou o celular, digitou alguma coisa. Segundos depois, meu telefone vibrou no bolso. Não precisei olhar para saber o que dizia. Chegando agora. Você está em casa? Minha esposa me olhou. Vai atender? E ali, naquele carro, com o homem que eu amava esperando do lado de fora, e a mulher com quem eu havia prometido passar o resto da vida ao meu lado, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse, e minha voz saiu num fio. Ela se virou completamente para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos, como se ela estivesse além das lágrimas. Então conta. Eu respirei fundo e comecei. Conheci o Marcos há 2 anos, numa obra que eu estava supervisionando. Ele era o engenheiro responsável pela fundação do prédio. No primeiro dia, trocamos talvez 3 palavras. Ele era objetivo, direto, competente. O tipo de profissional que você respeita imediatamente. Pausa. Engoli seco. Mas havia algo nele, na forma como ele falava, como se movimentava, uma segurança, uma presença que eu nunca tinha sentido antes, e isso me assustou. Minha esposa permaneceu em silêncio, apenas esperando. Semanas se passaram, a gente se via na obra quase todos os dias. Conversas técnicas, café, almoço com a equipe. Normal, profissional. Mas eu comecei a perceber coisas. A forma como meu coração acelerava quando ele chegava. Como eu me pegava procurando desculpas para estar perto dele. E um dia, a voz falhou. Fechei os olhos. Um dia choveu forte. Todo mundo foi embora mais cedo. Mas eu e Marcos ficamos revisando os projetos no container que servia de escritório. Estávamos lado a lado, olhando as plantas estruturais, e nossas mãos se tocaram. Foi 1 segundo. Talvez nem isso. Mas, quando nossos dedos se encostaram, foi como se o mundo inteiro parasse. Eu abri os olhos. Minha esposa tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Eu me afastei imediatamente. Pedi desculpa. Disse que tinha que ir. Mas ele segurou meu pulso, suave, firme, e disse: "Você não está sozinho nisso." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E ali eu soube que tudo que eu havia construído nos últimos 20 anos estava sobre uma base falsa. Porque a verdade é que eu nunca tinha me sentido assim. Nem com você. Nem com ninguém. Ela soluçou. Uma vez. Depois cobriu a boca com a mão como se quisesse conter o som. Você está me dizendo que você é gay, eu disse. E pela primeira vez na vida, aquela palavra saiu da minha boca sem vergonha, sem medo, sem peso. Eu sou gay. E passei a vida inteira tentando não ser. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto também. Eu te amei. Eu juro que te amei. Da forma que eu conseguia. Mas era uma versão incompleta de mim que te amava. E você merecia mais. Merecia alguém inteiro. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Quanto tempo? Quanto tempo vocês? 18 meses. Outro soluço. 18 meses. Eu não queria te machucar. Nunca quis. Mas também não conseguia mais viver aquela mentira. Todas as noites, deitado ao seu lado, eu sentia que estava traindo não só você, mas a mim mesmo. E então, o Marcos apareceu e pela primeira vez, eu entendi o que era sentir que alguém te vê. Realmente te vê. Minha esposa fechou os olhos. Me conta como foi. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Me conta como você se apaixonou por ele.
Preciso entender. Engoli o nó na garganta e voltei no tempo. Depois daquele dia tentei evitá-lo. Faltei na obra, inventei reuniões, qualquer coisa para não estar perto dele. Mas 2 semanas depois, ele me ligou. Disse que precisava discutir uns ajustes estruturais. Marquei num café neutro, público, seguro. Eu podia ver a cena como se fosse ontem. Ele chegou 10 minutos atrasado, pediu desculpa, pediu um café preto sem açúcar. Conversamos sobre a obra por talvez 5 minutos. E então ele parou, me olhou nos olhos e disse: "Eu não te chamei aqui para falar de concreto." Minha respiração estava irregular agora. Ele me contou que tinha se assumido aos 28 anos, que tinha perdido amigos, família, quase a carreira, que sabia exatamente o que eu estava sentindo porque ele já tinha estado ali. E então disse algo que mudou tudo. Você pode passar o resto da vida fugindo de quem você é, ou pode começar a viver de verdade. Mas precisa escolher. Olhei para minha esposa. Ela estava imóvel, lágrimas silenciosas caindo. Levou mais 3 meses até eu ter coragem de fazer essa escolha. 3 meses de conversas, de café, de uma amizade que lentamente se transformou em algo mais. Até que uma noite, depois que todos saíram da obra, ficamos só nós dois. Ele estava me mostrando umas modificações no projeto, e quando se virou para me explicar algo, ficamos tão perto que eu podia sentir o cheiro de serragem e concreto nas roupas dele. Fechei os olhos, revivendo. E então eu fiz. Eu o beijei. Foi rápido, desesperado, como alguém que estava se afogando e finalmente encontrou ar. E quando nos separamos, ele sorriu. E disse: "Demorou." Abri os olhos e encarei minha esposa. Daquele dia em diante, tudo mudou. Não foi só atração física, era conexão. Era conversar por horas sobre nada e sobre tudo. Era ele entender minhas referências, meus medos, meus sonhos. Era sentir que pela primeira vez eu não estava representando um papel. Eu era só. Eu. Silêncio. "E o que tinha com a gente?" Ela perguntou, a voz quebrada. "Nossos 20 anos? Nossos planos? Nossa vida?" Era real, eu disse imediatamente. Mas era uma realidade construída sobre uma mentira. Eu me casei com você porque era o que eu deveria fazer. Porque meus pais esperavam. Porque a sociedade esperava. Porque eu mesmo esperava me consertar, me forçar a ser normal. Respirei fundo. Mas você não conserta algo que não está quebrado. E eu não estava quebrado. Só estava perdido. Ela olhou pela janela. Marcos ainda estava lá, esperando. Ele sabe? Sobre mim? Sabe tudo, desde o começo, e me disse que não se envolveria comigo até eu resolver isso, até eu ser honesto com você. E por que você nunca foi? Essa era a pergunta que eu me fazia todas as noites. Porque eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de perder nossa família, nossos amigos, nossa vida. Medo do que diriam, do que pensariam. De virar o assunto das rodas de conversa, o motivo dos olhares de pena. Lágrimas ainda caíam. Mas principalmente, eu tinha medo de finalmente admitir em voz alta o que eu sempre soube no fundo. Que eu nunca seria o homem que você merecia. E que talvez, só talvez, eu merecesse ser feliz também. Minha esposa ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ela abriu a porta do carro. "Onde você vai?" perguntei, alarmado. "Vou conhecer o homem que roubou meu marido." Antes que eu pudesse impedi-la, ela já estava atravessando a rua. Corri atrás dela, mas ela foi rápida. Marcos a viu chegando e seu rosto ficou tenso, confuso. "Você deve ser Marcos," ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ele olhou para mim, depois para ela. "Sim. Eu sou a esposa dele." O desconforto no rosto de Marcos era visível. "Eu sinto muito, não era para ser assim." "Como era para ser?" Ela perguntou, e não havia raiva na voz, apenas cansaço. "Me diz, como era para ser?" Marcos engoliu seco. "Eu não sei, mas não assim." Ela o estudou por um momento. "Você o ama?" A pergunta pegou a todos de surpresa. Marcos olhou para mim, depois de volta para ela. "Sim, eu o amo." "E ele te faz feliz?" "Mais do que qualquer coisa." Ela assentiu lentamente. E então, para minha absoluta surpresa, ela disse: "Cuida dele. Porque eu não pude. Não da forma que ele precisava."
E então ela se virou e começou a caminhar de volta para o carro. Eu a alcancei. Espera. Para onde você vai? Ela parou, me encarou. Os olhos vermelhos, mais secos agora. Para casa, para processar isso. Para descobrir o que fazer com 20 anos de mentiras. Eu sinto muito, eu disse. E minhas palavras pareciam tão inadequadas, tão pequenas diante da dor que eu havia causado. Eu também, ela respondeu. Mas sabe o que é o pior? O pior não é você ser gay. O pior é que você nunca confiou em mim o suficiente para me contar. 20 anos. E você nunca me deu a chance de te entender. Ela entrou no carro e partiu, deixando-me ali, na calçada, com Marcos ao meu lado e o peso de 2 décadas de mentiras finalmente despejadas sobre meus ombros. Marcos colocou a mão no meu ombro. Você está bem? Eu olhei para ele, para aquele homem que tinha me mostrado o que era viver autenticamente. E percebi que, apesar de toda a dor, de toda a confusão, pela primeira vez em 20 anos, eu estava realmente respirando. Não sei, eu disse honestamente. Mas é um começo. Ele assentiu. É um começo. E ali, parados na calçada, enquanto o sol começava a se pôr, eu entendi que contar a verdade era apenas o primeiro passo. A verdadeira questão não era mais se eu era ou não gay. Era: o que eu faria com essa verdade agora que ela estava fora? Porque uma coisa era certa: minha vida como eu conhecia havia acabado. E o que viria a seguir? Bem, isso dependeria de quantas pessoas eu estava disposto a decepcionar para finalmente parar de me decepcionar. Marcos quebrou o silêncio. Ela sabe sobre a família? Minha família, meus pais conservadores, meus irmãos, meus sobrinhos. Não, eu disse. Ela foi a primeira. E o que você vai fazer? Eu respirei fundo. A pergunta que valia $1 milhão. Não sei. Mas sei que não posso mais voltar atrás. A porta foi aberta. E do outro lado dela está tudo. Ele me puxou para um abraço. E ali, na rua, pela primeira vez em público, eu deixei. Deixei que alguém me abraçasse. Deixei que alguém me visse. Deixei que alguém soubesse. E enquanto estava ali, nos braços dele, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Se minha esposa reagiu assim, como diabos minha família ia reagir? Porque a verdade estava fora. Mas as consequências estavam apenas começando. A verdade estava lançada. E não havia como voltar atrás. Minha esposa ficou paralisada por alguns segundos que pareceram horas. Seu rosto passou por todas as emoções possíveis. Confusão, incredulidade, dor. Depois veio a raiva. Você está brincando comigo, né? Isso é uma piada de mau gosto. Eu balancei a cabeça. Não conseguia falar. As palavras tinham se esgotado. Ela começou a andar de um lado para o outro da sala, as mãos tremendo. 20 anos. 20 anos. E você vem me dizer isso agora? Que você... Ela não conseguiu nem terminar a frase. Desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. O som do choro dela era como facas no meu peito. Eu tinha causado aquilo. Eu tinha destruído a vida dela com a minha verdade. Me desculpa, foi tudo o que consegui dizer. Eu não queria te machucar. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos e cheios de ódio. Não queria me machucar? Você viveu uma mentira comigo durante 2 décadas. Você me usou como fachada. Não foi assim. Então me diz como foi, ela gritou, se levantando. Me explica como você dorme comigo à noite, me beija, faz amor comigo, e o tempo todo está pensando em homens. Cada palavra era um tapa na cara. E a pior parte era que ela tinha razão. Eu tinha mentido. Não deliberadamente, talvez, mas tinha mentido mesmo assim. Eu tentei. Minha voz saiu fraca. Eu realmente tentei ser o que todos esperavam de mim. E eu? E as crianças? A gente não significa nada para você? Vocês significam tudo, eu disse. E era verdade. Mas eu não posso mais fingir ser alguém que eu não sou. Ela riu, um riso amargo e sem humor. Claro. Agora você quer ser autêntico. E dane-se o que acontece comigo, né? Não havia nada que eu pudesse dizer para consertar aquilo. Então fiquei em silêncio enquanto ela pegava as chaves do carro e saía batendo a porta. A casa ficou em silêncio.
Um silêncio pesado, sufocante. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Não sei se foi ela que contou para alguém, ou se um dos vizinhos ouviu a discussão, mas de repente todo mundo sabia. Minha mãe ligou chorando. Como você pôde fazer isso com ela? Com a gente? Meu pai foi mais direto. Você trouxe vergonha para esta família. Meu irmão mais velho parou de atender minhas ligações. Minha irmã mandou uma mensagem dizendo que precisava de tempo para processar. No trabalho, as conversas paravam quando eu entrava na sala. Os colegas que antes eram amigáveis, agora me evitavam. Ouvi sussurros no corredor. Sabia que o Marcos é gay? Pobre esposa, deve estar destruída. A pressão era sufocante. Acordava de manhã com um peso no peito, como se estivesse carregando o mundo nos ombros. O medo era constante. Medo de perder tudo. Medo de ficar sozinho. Medo de que meus filhos me odiassem para sempre. Mas havia também vergonha. Vergonha profunda, enraizada. Vergonha de ser quem eu era, de ter vivido uma mentira, de ter machucado as pessoas que amava. À noite, quando a casa estava silenciosa demais, a voz da autocrítica era ensurdecedora. Você é um fracasso. Você não conseguiu ser um bom marido. Você não é homem suficiente. Por que você não pode simplesmente ser normal? Foi numa dessas noites escuras que Marcos ligou. Como você está? Ele perguntou, e a preocupação genuína na voz dele quase me fez chorar. Eu não sei, admiti. Tudo está caindo aos pedaços. Você quer conversar? Posso ir até aí. Meia hora depois, ele estava na minha porta. Não com julgamento, não com pena, apenas com presença. Nos sentamos na varanda, cada um com uma cerveja na mão. Por um longo tempo, não dissemos nada. Só ficamos ali, no silêncio confortável que só existe entre pessoas que realmente se entendem. Sabe, ele finalmente disse. Quando eu tinha uns 25 anos, também era casado. Eu virei para ele, surpreso. Sério, ele acenou com a cabeça. 3 anos de casamento. Eu amava ela de verdade. Mas algo sempre parecia fora do lugar. Eu achava que era porque a gente era jovem demais, ou porque eu trabalhava muito. Sempre tinha uma desculpa. O que aconteceu? Um dia eu conheci alguém, um cara do trabalho. A gente começou a sair como amigos, nada demais. Mas aí eu percebi que estava esperando as mensagens dele mais do que qualquer outra coisa no meu dia. Que eu sorria diferente quando estava perto dele. Marcos pausou, tomando um gole da cerveja. E aí eu entendi. Eu não podia mais me enganar. E como você lidou com isso? Mal. Muito mal no começo. Ele riu sem humor. Perdi a família, perdi amigos. Meu pai não falou comigo durante 5 anos. Foi o período mais difícil da minha vida. Mas valeu a pena? Marcos me olhou com aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além das máscaras. Eu não vou mentir dizendo que foi fácil. Não foi. Mas hoje, quando eu acordo, eu não estou vivendo uma mentira. Eu não olho no espelho e vejo um estranho. E isso não tem preço. Algo dentro de mim se rompeu. As lágrimas que eu tinha segurado por dias finalmente vieram. Marcos me puxou para um abraço, e eu chorei no ombro dele como uma criança. Por que é tão difícil? Eu perguntei entre soluços. Por que eu não posso simplesmente ser quem eu sou sem destruir tudo? Porque o mundo ainda não está pronto para aceitar que o amor não tem uma forma única, ele disse suavemente. Mas isso não significa que você tenha que viver na sombra. Naquela noite, algo mudou em mim. A vergonha ainda estava lá, o medo também. Mas começou a crescer uma centelha de algo novo. Desafio. Por que eu deveria me esconder? Por que eu deveria viver uma vida que não era minha só para agradar outras pessoas? No dia seguinte, estava tomando café na padaria do bairro quando minha cunhada entrou. Esperei o olhar de reprovação, o julgamento. Mas ela se sentou na minha frente. Você está bem? Ela perguntou. Honestamente? Não. Ela suspirou. Minha irmã está destruída. Mas eu fiquei pensando. Durante todos esses anos você sempre pareceu distante, como se estivesse interpretando um papel. Eu não esperava essa observação. Você percebeu? Acho que no fundo todo mundo percebeu. Só ninguém quis admitir. Ela mexeu no café. Olha, eu não entendo tudo isso.
E eu ainda estou processando. Mas você sempre foi um bom pai, um bom cunhado. Isso não mudou só porque você é quem você é. Foi um pequeno gesto, uma pequena aceitação. Mas naquele momento, significou o mundo. Alguns dias depois, no trabalho, um dos colegas mais novos me chamou para almoçar. Ele tinha uns 20 e poucos anos. Sempre foi discreto. Eu ouvi o que aconteceu, ele disse quando nos sentamos. E eu só queria dizer: eu acho corajoso. Corajoso? Eu ri amargamente. Eu destruí minha família. Você foi honesto, finalmente. Ele olhou ao redor antes de continuar em voz mais baixa. Meu irmão mais velho passou pela mesma coisa há uns anos. Ele também era casado, tinha filhos. E hoje ele está bem mais feliz. As crianças entenderam com o tempo. E se as minhas não entenderem, então você terá feito a coisa certa de qualquer jeito. Porque viver uma mentira não ajuda ninguém. Nem você, nem elas. Suas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. O ponto de virada veio 2 semanas depois da confissão. Minha esposa pediu para conversarmos oficialmente sobre a separação. Ela estava mais calma, mais decidida. Eu não posso continuar num casamento onde meu marido não me ama da forma que eu preciso ser amada, ela disse. E havia tristeza, mas também força nas palavras dela. Eu sinto muito, eu disse pela 1000ª vez. Por tudo. Eu também sinto, mas a gente não pode mudar quem a gente é. Ela pausou. Os advogados vão cuidar dos detalhes, mas eu preciso que você prometa uma coisa: que você vai continuar sendo um pai presente para as crianças. Elas vão precisar de você. Eu prometo. Assinar os papéis da separação foi simultaneamente libertador e devastador. Era o fim de uma era, o desmoronamento de uma vida que eu tinha construído cuidadosamente durante 20 anos. Mas era também o começo de algo novo. Algo verdadeiro. Naquela noite, Marcos veio me buscar. Você precisa sair dessa casa, ele disse. Vem, vamos jantar. Fomos a um restaurante pequeno, longe do meu bairro. Um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu poderia simplesmente existir sem o peso do julgamento. Durante o jantar, percebi algo. Pela primeira vez em semanas, eu estava sorrindo de verdade. Não um sorriso forçado, não uma máscara, mas um sorriso genuíno. No que você está pensando? Marcos perguntou. Que talvez isso seja o começo de algo bom. É sim. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Um gesto simples, mas carregado de significado. Você só precisava ter a coragem de deixar a mentira ir. O restaurante estava cheio, mas naquele momento parecia que éramos só nós dois. E pela primeira vez, eu não senti vergonha. Não senti medo. Senti alívio. Alívio de finalmente estar sendo eu mesmo. De não precisar mais fingir. Não precisar mais esconder. Claro, ainda havia desafios pela frente. Meus pais ainda estavam distantes. Meu irmão ainda não tinha voltado a falar comigo. Meus filhos precisariam de tempo para processar tudo. Mas eu tinha feito a escolha mais importante. Escolhi a autenticidade em vez da aprovação. Escolhi viver minha verdade em vez de viver a expectativa dos outros. E estamos em dezembro de 2025, num momento cultural em que as máscaras finalmente estão caindo. A tendência, máscaras caindo, tem dominado as redes sociais, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de autenticidade tardia. Não estou sozinho nessa jornada. E nem você está, se está passando por algo parecido. Quando saímos do restaurante naquela noite, as ruas estavam decoradas para as festas de fim de ano. Luzes coloridas, famílias passeando, o clima de celebração no ar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que pertencia àquele mundo. Não como uma sombra, não como um impostor, mas como eu mesmo. Marcos me abraçou antes de eu entrar no carro. Orgulhoso de você, ele sussurrou. E enquanto eu dirigia para casa, uma casa agora vazia, mas também cheia de possibilidades, eu entendi algo fundamental. Deixar a mentira ir não significava perder tudo. Significava ganhar a mim mesmo. Mas essa jornada de autoaceitação estava apenas começando. E a verdade mais difícil de todas ainda estava por vir. A mala estava aberta na cama. Aquela cama. 20 anos de casamento resumidos em 3 gavetas de roupa, alguns livros, e a fotografia emoldurada do meu cachorro que morreu há 2 anos.
Eu não sabia se estava fugindo de alguma coisa ou correndo em direção a algo. Talvez as duas coisas. Talvez nenhuma delas importasse tanto quanto eu finalmente parar de mentir. Minha esposa estava na cozinha. Eu conseguia ouvir o som da cafeteira, aquele mesmo som matinal que tinha sido trilha sonora da minha vida inteira de adulto. Ela não chorou quando eu disse que ia embora. Na verdade, acho que ela já sabia antes de eu saber. Mulheres sempre sabem. Ela só perguntou se eu tinha certeza, e quando eu disse que sim, ela assentiu. Silêncio. Depois, baixinho. Eu sempre soube que você estava longe, mas nunca imaginei que era por isso. Carregar aquela mala até o carro foi como carregar o peso de todos os anos que eu tinha desperdiçado sendo alguém que eu não era. Cada passo parecia gritar: impostor, mentiroso, covarde. Mas quando eu coloquei a última caixa no porta-malas e fechei a porta, algo mudou. O ar estava frio. Era dezembro. Quase solstício de inverno. A noite mais longa do ano. E eu senti, pela primeira vez em décadas, que talvez a escuridão fosse necessária antes do renascimento. O apartamento que eu aluguei era pequeno. Um quarto, cozinha americana, banheiro minúsculo. As paredes eram brancas, vazias, sem história. Perfeito. Eu precisava de um espaço sem memórias, sem fantasmas de quem eu fingia ser. Naquela primeira noite, eu me sentei no chão frio porque ainda não tinha comprado móveis. Encostei as costas na parede e chorei. Chorei pelo marido perfeito que eu nunca fui. Chorei pelos anos que eu roubei da minha esposa, fingindo que podia amá-la do jeito que ela merecia. Chorei pelo homem que eu enterrei dentro de mim durante tanto tempo que eu achei que ele tinha morrido. Mas ele não tinha morrido. Ele estava ali, naquele apartamento vazio, respirando pela primeira vez. Marcos me ligou naquela noite. Ele não perguntou como eu estava, porque ele já sabia. Você comeu alguma coisa? Foi a primeira coisa que ele disse. Eu ri, meio chorando, meio rindo. Não, eu não tinha comido. Vou levar comida. Você gosta de tailandês? 30 minutos depois, ele estava na minha porta com 2 sacolas de comida e uma garrafa de vinho. Ele entrou, olhou ao redor, viu o apartamento completamente vazio e não disse nada sobre isso. Apenas sentou no chão ao meu lado, abriu os potes de comida e começou a comer. Você não precisa falar, ele disse. Só coma. O resto a gente resolve depois. Foram semanas assim. Marcos aparecia com comida, às vezes com café, uma vez com um colchão inflável, porque ele disse que eu não podia continuar dormindo no chão como um monge em penitência. Ele nunca pressionou. Nunca perguntou quando eu ia me decidir ou assumir quem eu era. Ele só estava ali, presente, paciente, real. E aos poucos, eu comecei a contar. Não tudo de uma vez, porque eu não conseguiria, mas pedaços. Fragmentos da minha verdade que eu tinha enterrado tão fundo que nem eu sabia onde estavam. Eu contei sobre o primeiro beijo que eu dei em outro homem, aos 17 anos, num vestiário depois de um jogo de futebol. Contei sobre como eu me forcei a namorar garotas, a casar, a construir uma vida inteira baseada no que eu achava que devia ser. Contei sobre a vergonha que me acordava às 3 da manhã, suando, com medo de que alguém descobrisse. Marcos me escutou. Tudo. E quando eu terminei, ele só disse: você não precisa mais carregar isso sozinho. Foi naquela noite que aconteceu. Estávamos deitados no colchão inflável, lado a lado, olhando para o teto. Marcos virou o rosto para mim. Você sabe que você merece ser feliz, né? Não a felicidade que os outros dizem que você deveria ter. A sua própria felicidade. A real. Eu virei para ele. E pela primeira vez na minha vida, eu deixei alguém me ver completamente. Sem máscara, sem fingimento, sem medo. Ele tocou meu rosto, devagar, como se estivesse perguntando permissão. Eu assenti. E quando a gente se beijou, não foi desesperado ou urgente. Foi gentil, foi honesto. Foi o tipo de beijo que diz: eu te vejo e eu te aceito. Eu te amo, ele disse, baixinho, como um segredo que ele estava me confiando. Eu não consegui responder na hora. As palavras ficaram presas na minha garganta, não porque eu não sentisse, mas porque eu nunca tinha dito aquilo para outro homem. Nunca tinha permitido que esse tipo de amor fosse real,
Fosse possível, fosse meu. Mas então eu respirei fundo. E deixei sair. Eu também te amo. E o mundo não acabou. Não houve trovão. Não houve punição divina. Não houve catástrofe. Só houve nós dois, naquele apartamento vazio, construindo algo verdadeiro sobre as ruínas do que eu tinha sido. Mas o amor não apaga a dor. O luto continuou. Eu perdi amigos. Gente que eu achava que me conhecia, que dizia que me apoiava, de repente sumiu. Mensagens não respondidas, convites cancelados, olhares evitados. Minha família ficou em silêncio. Meu irmão parou de me ligar. Minha irmã mandou uma mensagem dizendo que precisava de tempo para processar. Tempo, como se a minha sexualidade fosse uma tragédia que precisava ser enlutada. Eu estava perdendo pessoas, mas eu também estava ganhando algo que eu nunca tive, eu mesmo. E então, inesperadamente, minha ex-esposa me ligou. Meu coração disparou quando eu vi o nome dela na tela. Atendi com medo, esperando raiva, acusações, talvez até ódio, mas a voz dela estava calma. Eu só queria que você soubesse que eu não te odeio, ela disse. Eu estou magoada, sim, estou confusa, mas eu também quero que você seja feliz, de verdade. Eu não esperava isso, não esperava a compaixão de alguém que eu tinha machucado tanto. Eu sinto muito, foi tudo que eu consegui dizer. Eu sei, ela respondeu. E eu aceito. A gente não pode voltar atrás, mas a gente pode seguir em frente. Cada um do seu jeito. E talvez um dia, a gente consiga ser amigos de novo. Não agora, mas um dia. Quando desliguei o telefone, eu chorei de novo. Mas dessa vez, era diferente. Não era desespero, era alívio. Era o começo do fim da culpa. Marcos estava comigo naquele momento. Ele me abraçou e disse: Você está fazendo o trabalho mais difícil que existe. Você está se tornando quem você sempre foi. E ele estava certo. Eu estava. Lentamente, dolorosamente, mas eu estava. Comecei a frequentar grupos de apoio LGBTQ+. No início, eu só ficava quieto, ouvindo as histórias dos outros. Homens e mulheres que tinham passado pelo que eu estava passando. Alguns com 40, 50, 60 anos. Nunca é tarde demais, eles diziam. E eu acreditava neles, porque eu precisava acreditar. Foi num desses encontros que eu conheci Carlos, um homem de 52 anos que tinha saído do armário depois de 30 anos de casamento. Ele me olhou nos olhos e disse: Você vai sobreviver. Vai doer. Vai ser solitário às vezes. Mas você vai sobreviver. E uma hora, você vai olhar para trás e agradecer por ter tido coragem. Coragem! Eu nunca tinha pensado em mim como corajoso. Mas talvez fosse isso. Talvez coragem não fosse ausência de medo. Talvez fosse fazer a coisa certa mesmo tremendo de pavor. Em dezembro de 2025, havia um movimento crescente nas redes sociais chamado Queer Joy, alegria queer. A ideia era simples: parar de definir a experiência LGBTQ+, apenas pela dor, pelo sofrimento, pela luta, e começar a celebrar a alegria, o amor, a autenticidade. Eu comecei a seguir essas contas, a ler essas histórias, e pela primeira vez, eu vi que o meu futuro não precisava ser só sobre sobreviver. Podia ser sobre viver. Realmente viver. Marcos e eu começamos a planejar. Não um casamento, não ainda, mas uma vida. Uma vida onde eu não precisava esconder. Onde eu podia segurar a mão dele em público. Onde eu podia dizer meu namorado sem baixar a voz. Onde eu podia finalmente respirar. Mas havia uma conversa que eu ainda não tinha tido. A mais difícil de todas. Meus pais. Eles sabiam que eu tinha me separado. Eles sabiam que eu estava passando por um momento difícil. Mas eles não sabiam o porquê. Eu tinha evitado, adiado, inventado desculpas. Mas eu sabia que, se eu queria realmente viver de forma autêntica, eu precisava dizer a verdade. Para eles. E para mim. Marcos segurou minha mão na noite antes de eu viajar para a casa dos meus pais. Não importa o que aconteça, ele disse. Você não está sozinho. Você tem a mim. Você tem essa comunidade. Você tem a si mesmo. E isso já é muito. Eu sabia que ele estava certo. Mas ainda assim, quando eu entrei no carro na manhã seguinte, minhas mãos tremiam no volante.
A conversa mais difícil ainda estava por vir. E dessa vez eu não ia fugir. Eu estava do lado de fora da casa dos meus pais, o carro estacionado na mesma vaga onde eu ficava quando era adolescente. Aquele pedaço de asfalto tinha presenciado tantas versões minhas. O garoto perfeito que sempre tirava notas boas. O jovem ansioso para impressionar. O homem que se casou para provar algo. E agora? Agora eu era alguém que eles nunca tinham conhecido de verdade. Marcos segurava minha mão sobre o câmbio. A dele estava quente, firme. A minha, gelada e tremendo. Você não precisa fazer isso hoje, ele disse pela terceira vez. Podemos voltar e esperar o momento certo. Eu balancei a cabeça. Não existe momento certo para destruir a imagem que seus pais têm de você. Você não está destruindo nada, está apresentando a verdade. Para eles, é a mesma coisa. Marcos apertou minha mão com mais força. Ei, olha para mim. Quando eu virei, seus olhos estavam sérios, intensos. Não importa o que acontecer ali dentro, você sai daqui comigo. Entendeu? Você não está sozinho nisso. Eu respirei fundo. Assenti. Soltei a mão dele e abri a porta do carro antes que a coragem evaporasse. A porta da frente estava destrancada, como sempre. Minha mãe estava na cozinha, mexendo algo no fogão. O cheiro de frango com alecrim preencheu o corredor. Era o meu prato favorito quando eu tinha 12 anos. Ela ainda fazia toda semana, mesmo eu não morando mais ali há anos. Chegou cedo, ela disse, sem se virar. Seu pai está no escritório, terminando uns e-mails. Vai chamar ele? A janta já está quase. Mãe, a gente precisa conversar. Algo no meu tom fez ela parar. A colher de pau congelou no ar. Ela se virou devagar, e pela primeira vez eu vi realmente minha mãe. Não a versão idealizada que eu carregava na cabeça. Mas a mulher de 62 anos, com cabelos grisalhos mal disfarçados pela tintura caseira, mãos manchadas de idade, olhos cansados mas sempre vigilantes. O que foi? Ela perguntou. Aconteceu alguma coisa? Chama o pai, por favor. Ela secou as mãos no avental, devagar, como se quisesse adiar o que quer que estivesse vindo. Você está me assustando. Eu sei. Desculpa. Mas precisa ser agora. 5 minutos depois, estávamos todos sentados na sala de estar. Meu pai na poltrona dele, minha mãe no sofá, esfregando as mãos nervosamente. Eu de pé, porque sentar parecia impossível naquele momento. Eu passei a vida inteira tentando ser o filho que vocês queriam, comecei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O que tirava notas boas? O que foi para a faculdade certa? O que arrumou o emprego bom? O que casou com uma mulher bonita e bem-sucedida? E você é tudo isso, minha mãe interrompeu confusa. Você sempre foi nosso orgulho. Mas não era eu. Silêncio. Eu casei com a Clara porque era o que se esperava de mim. Trabalhei num emprego que me sufocava porque era o que parecia certo. Construí uma vida inteira baseada no que eu achava que vocês queriam ver, não no que eu realmente era. Meu pai se inclinou para frente. Do que você está falando? Eu respirei fundo. Este era o momento. A verdade que eu tinha guardado por 36 anos. Eu sou gay. As palavras caíram na sala como um copo de vidro, despedaçando no chão. O silêncio depois foi ensurdecedor. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai congelou, processando. Eu sei que isso não é o que vocês esperavam ouvir, continuei. Eu sei que destrói a imagem que vocês tinham de mim, mas eu não aguento mais viver uma mentira. Eu me casei com a Clara, amando ela como pessoa, mas não da forma que um marido deveria amar uma esposa. E isso era injusto com ela. Era injusto comigo. Era injusto com todo mundo. Você tem certeza? Minha mãe sussurrou. Às vezes a gente confunde as coisas, passa por fases. Mãe, eu tenho 36 anos, não é uma fase. Meu pai finalmente falou, a voz rouca. Você está com alguém? Estou. Ele se chama Marcos. Ele me conhece de verdade. Ele me ama de verdade. E eu amo ele de uma forma que nunca consegui amar a Clara, por mais que eu quisesse. Ele? Minha mãe repetiu, como se a palavra fosse estrangeira na boca dela. Sim, mãe, ele. Meu pai se levantou. Por um segundo, achei que ele fosse me abraçar.
mas ele apenas ficou ali, olhando para mim como se estivesse vendo um estranho. Você precisa entender. Ele começou, depois parou. Tentou de novo. A gente te criou com valores, com princípios, com a expectativa de que eu seria heterossexual. Completei. Eu sei, pai, eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Não fala assim, minha mãe disse, voz quebrando. Não fala como se a gente tivesse feito alguma coisa errada. A gente só queria o melhor para você. E vocês me deram. Vocês me deram educação, oportunidades, amor. Mas vocês não podem decidir quem eu sou. Isso não está nas mãos de vocês. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da minha mãe. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Meu pai colocou a mão no ombro dela, mas seus olhos ainda estavam em mim, confusos, magoados, perdidos. Eu preciso de tempo, ele disse finalmente. Isso é muita informação. Eu entendo. E sua mãe também precisa. Eu assenti. Eu não espero que vocês entendam imediatamente. Eu não espero que fiquem felizes. Mas eu precisava que vocês soubessem a verdade. Porque eu amo vocês. E não quero mais mentir para pessoas que eu amo. Minha mãe levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Você ainda é nosso filho? A pergunta me partiu. Sempre fui, mãe. Só que agora vocês estão conhecendo quem eu realmente sou. Eu não sei se consigo. Ela começou, mas não terminou. Não precisava. Eu sabia o que ela ia dizer. Tudo bem, eu disse. E era verdade. Doía, mas era verdade. Vocês precisam processar isso. Eu entendo. Eu vou dar tempo para vocês. Mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou fingir mais. Saí daquela casa sem o abraço que uma parte de mim esperava. Sem a aceitação que eu secretamente desejava. Mas também sem a máscara que eu tinha usado por 36 anos. Marcos estava esperando no carro, exatamente onde eu tinha deixado ele. Quando entrei, ele não perguntou nada. Só abriu os braços. E eu desmoronei. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Pela aprovação dos meus pais que talvez nunca viesse. Pelo filho perfeito que eu nunca fui. Pela vida que eu tinha construído sobre a areia. Mas também chorei de alívio. Porque finalmente, pela primeira vez na vida, eu era livre. Nos meses seguintes, minha vida se reorganizou de formas que eu nunca tinha imaginado. Meus pais não ligaram. Eu mandei mensagens algumas vezes, tentando manter a porta aberta, mas as respostas eram curtas, formais, distantes. Doía. Deus, como doía. Mas eu tinha feito a minha parte. O resto estava nas mãos deles. Clara e eu finalizamos o divórcio. Foi amigável, na medida do possível. Na última reunião com os advogados, ela segurou minha mão por um segundo e disse: Eu torço para que você seja feliz. De verdade. E eu acreditei nela. Marcos se mudou para o meu apartamento. No começo foi estranho. Compartilhar espaço com alguém de verdade, sem segredos, sem máscaras. Mas estranho no melhor sentido possível. Tenho uma memória que eu guardo com carinho especial. 3 meses depois daquela conversa com meus pais, eu e Marcos estávamos cozinhando juntos. Ele picava cebolas, eu refogava alho. Música tocando no som. A janela aberta deixando entrar o vento fresco de dezembro de 2025. Você tá feliz? Ele perguntou do nada. Eu parei. Espátula no ar. E realmente pensei na resposta. Pensei nos meus pais que ainda não tinham me perdoado. No casamento que tinha desmoronado. Na vida perfeita que tinha se revelado uma prisão. E então pensei no homem ao meu lado. Na liberdade de andar de mãos dadas na rua. Em poder dizer, meu namorado, sem hesitar. Em acordar todos os dias sendo exatamente quem eu era. Sim, respondi. Eu estou feliz. E era verdade. Não uma felicidade de conto de fadas onde tudo se resolve perfeitamente. Mas uma felicidade real, conquistada com dor e coragem. Uma felicidade construída sobre verdade, não sobre performance. Marcos sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. E me puxou para um beijo que cheirava a alho e cebola e futuro. Porque é isso que a autenticidade te dá. Não uma vida perfeita, mas uma vida real. Uma vida sua. Se você chegou até aqui nessa história, quero te dizer uma coisa. O marido perfeito era uma mentira. Mas o eu imperfeito
autêntico, verdadeiro. Esse é alguém que eu finalmente consigo amar. E se você está vivendo uma vida que não é sua, se está usando uma máscara porque é o que esperam de você, saiba que você não está sozinho. Existem milhares de pessoas passando pela mesma coisa, escondendo quem realmente são porque têm medo da rejeição, do julgamento, da perda. Eu não vou mentir para você. Ser autêntico tem um preço. Às vezes esse preço são relacionamentos que você achava que duraria para sempre. Às vezes é a aprovação de pessoas que você ama. Às vezes é a vida confortável que você construiu sobre bases falsas. Mas viver uma mentira também tem um preço. E esse preço é a sua alma. A escolha é sua. Mas se você decidir ser livre, saiba que do outro lado existe uma comunidade esperando por você. Pessoas que vão te aceitar exatamente como você é. Amor verdadeiro. Paz real. Hoje, quando olho pro espelho, eu reconheço o homem olhando de volta. Não é o marido perfeito. Não é o filho ideal. Não é a pessoa que todo mundo esperava que eu fosse. É só eu. Imperfeito, autêntico, livre. E isso é mais do que suficiente. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais fácil fica para a próxima pessoa encontrar coragem. Quanto mais histórias verdadeiras existirem no mundo, menos pessoas vão precisar viver mentiras. Você merece amor. Você merece aceitação. Você merece viver como você realmente é. E o seu eu autêntico merece espaço para existir, respirar e, finalmente, ser livre. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. O meu começou naquela sala, com 3 palavras. Eu sou gay. Qual vai ser o seu?